No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 37, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Eu estava lendo essa passagem essa semana e eu fiquei refletindo sobre a nossa cultura imediatista, essa cultura do McDonald's, onde nós queremos tudo na hora, tudo de forma instantânea. É a cultura do miojo, onde a gente não tem mais a paciência para trabalhar, para esperar pelos resultados. Tudo hoje precisa ser imediato, resultados rápidos. E eu fico pensando naquilo que Jesus está dizendo aqui, principalmente quando ele fala outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Eu estava pensando, refletindo sobre a questão do legado, a questão de nós entendermos que muitas coisas têm um ritmo próprio e que muitas vezes nós não vamos ver o resultado do nosso trabalho enquanto nós trabalhamos. Muitas vezes nós vamos trabalhar para que as próximas gerações colham os frutos daquilo que nós estamos fazendo hoje. Muitos têm falado na questão ambiental, naquilo que nós estamos deixando para as próximas gerações, para as gerações futuras. E eu fico pensando, em termos espirituais, o que tudo isso significa. Eu me lembro, por exemplo, da história de Davi. Eu estava também lendo essa passagem no primeiro livro de Crônicas, quando Davi tinha um desejo no seu coração de construir um templo para o Senhor. Mas Deus disse a ele: não, Davi, você não vai ser a pessoa para fazer isso. Vai ser o seu filho. Eu escolhi o seu filho para que construa um templo. Não vai ser você. E Davi então se conforma com essa resposta do Senhor, mas Davi inicia os preparativos. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 5, Davi disse: meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente. Uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo, começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes da sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Eu acho isso fantástico, a visão de Davi, de que mesmo sabendo que não seria ele aquele que iria inaugurar esse templo, que iria construir esse templo, ele entendeu o seu papel no processo. Ele preparou os materiais, ele juntou os materiais, a Bíblia diz que ele entregou para Salomão o projeto pronto, as plantas, as orientações, tudo que Salomão precisava, ele recebeu do seu pai. E eu fico pensando que nesse texto que conta a história de Davi e Salomão, e nessa passagem que eu li no Evangelho de João, a gente tem pelo menos duas perguntas que nós precisamos responder. A primeira é: o que você recebeu daqueles que vieram antes de você? Porque nós somos hoje cristãos que vivem no século XXI, no ano de 2021, e com certeza a gente vive hoje o legado de muitos que viveram antes de nós. Pense em tudo aquilo que você recebeu, em todo o seu legado, talvez dos seus pais, ou talvez de alguém que compartilhou a fé com você, ou talvez daqueles que vieram antes de você na comunidade de fé que você congrega. De alguma maneira, se nós estamos aqui hoje, o entendimento que nós temos, o discernimento que nós temos, os recursos que nós temos, inclusive materiais, o templo que onde nós nos reunimos, tudo isso nos foi dado. Tudo isso foi um legado que nós recebemos de gerações passadas. Então pense naquilo que você recebeu. E a segunda pergunta nos leva a refletir naquilo que nós vamos deixar para aqueles que virão depois de nós. Eu tenho 3 filhas e eu sempre me pergunto o que eu estou deixando para elas.
Existe aquela clássica frase que é um clichê para muita gente, que a coisa mais importante que você pode deixar para os seus filhos não tem a ver com coisas materiais, com o dinheiro ou com posses, imóveis. Não. Tem a ver com a fé que você está deixando plantada no coração dos seus filhos. Por mais clichê que seja essa frase, ela é verdadeira. Porque de fato a gente é desafiado a refletir sobre o que nós estamos deixando para os nossos filhos. Que tipo de fé nós estamos deixando? Qual é o nosso legado? Nessa cultura imediatista que a gente vive, nós precisamos começar a pensar no legado. Precisamos começar a pensar que muitas vezes nós vamos ter que preparar o terreno, nós vamos ter que semear a terra, nós vamos ter que trabalhar duro nessa lavoura, mas com a perspectiva de que talvez não seremos nós aqueles que vão fazer a colheita. Paulo diz, um plantou, o outro regou, o outro colheu, mas Deus é aquele que dá o crescimento. Qual é o seu papel? Com certeza você colheu aquilo que não plantou. E com certeza também você vai semear aquilo que não vai colher. Que Deus nos ajude a ter esse discernimento de entender que nós não somos uma ilha histórica, nós não vivemos para nós mesmos. Tudo aquilo que temos nos foi dado e por isso nós agradecemos. E nós precisamos também entender que, como parte da nossa corrida, nós estamos deixando um legado para gerações futuras, para os nossos filhos, para as nossas filhas, para aqueles que virão depois de nós, que a fé que nós vamos deixar para eles seja uma fé melhor do que aquela que nós chegamos a receber. Que nós venhamos a trabalhar, desenvolver nessa fé para que ela possa ser compartilhada com as gerações futuras. A grande pergunta para nós, para você e para mim, é: o que você está deixando para as próximas gerações? Que Deus te abençoe.